Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre o Spring Modulith. É um módulo, Spring Modulith é um módulo do Spring, faz parte do ecossistema do framework e é um assunto bem interessante porque esse módulo ele foi proposto relativamente há pouco tempo. E por isso muita gente não conhece, então eu resolvi trazer aqui para vocês e mostrar qual é a utilidade desse módulo, porque ele pode ser tão interessante para nós que trabalhamos com sistemas grandes, críticos, e eu espero que vocês gostem. Aliás, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, já se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder os próximos vídeos, que eu vou continuar falando bastante aqui de alguns módulos do Spring pouco explorados e pouco conhecidos. Tudo bem? Então a ideia do Spring Modulith é trabalhar com a ideia de monólitos modulares. A gente que já estuda arquitetura, que já conhece esses termos mais técnicos aqui, sabe que os sistemas, eles costumavam ser desenvolvidos como monólitos sempre, e aí surgiu a ideia de dividi-los para utilizar a arquitetura de microserviços, que permitiam uma maior independência e escala entre os times. Só que, quando a gente divide um sistema, a gente encara muitos outros desafios, por eles estarem divididos fisicamente, não só logicamente. Então foi estudado um meio termo aqui para essa divisão, porque ao invés de a gente dividir fisicamente, a gente não divide de forma lógica, e aí cria monólitos mais modulares. E a gente consegue ter ganhos dos dois lados, os ganhos das vantagens de ter um monólito, um único sistema, um único processo ali rodando, e os ganhos de escala de microserviços, pelo menos em partes, a gente também consegue. Então a ideia basicamente desse Spring Modulith é ajudar a gente a criar um monólito modular. E aqui, para vocês terem uma ideia aqui da arquitetura, do desenho, de como seria isso, imaginem que a gente tem uma aplicação monolítica, que ela está numa infra só, mas ela é uma coisa só, um implantável só. Ela não tem fronteiras lógicas lá dentro dela. E aí, quando a gente transforma no monólito modular, a gente pega essa base de código e divide em N módulos. E nessa divisão aqui, a gente vai ter a ajuda do Spring Modulith, para garantir que a gente esteja realmente obedecendo às fronteiras de módulos que criamos. Porque uma coisa é garantir que está tudo funcionando, outra coisa é dividir em módulos a aplicação. Para isso, a gente pode usar alternativas como o DDD, Domain Driven Design. Eu já falei sobre esse assunto, inclusive, no outro vídeo. Eu vou deixar o card para vocês. Mas uma vez que você tem a lógica para encontrar as fronteiras e você define-as, você pode usar o Spring Modulith para garantir que as fronteiras serão respeitadas. Essa é a ideia. Beleza? Então vamos explorar alguns conceitos desse módulo do Spring para que a gente possa ter mais facilidade na hora de usar. Então, o primeiro conceito que surge é a ideia de módulo de aplicação. A gente quer criar um módulo para expor funcionalidades para os outros módulos, tá bom? Então, a gente tem um pacote de aplicação aqui e a gente vai criando um módulo para cada domínio ou subdomínio que a gente tiver identificado. E esses módulos vão funcionar como APIs. Então, se o módulo B quiser chamar o módulo A, ele vai usar a API do módulo A. E aí, um módulo, ele é essa porta de entrada para suas funcionalidades, mas ele esconde submódulos. Então, se eu não quiser expor informações, operações de submódulos, é só não colocar nessa API. Eu deixo o submódulo ali dentro, ele já está protegido por padrão, e aí eu não exponho nessa API, nessa espécie de API do módulo. Então, a ideia é muito simples, é basicamente isso. A gente vai ver agora como a gente consegue criar um código utilizando essa ideia de módulos e como a gente garante que essa estrutura de módulos que a gente identificou vai ser obedecida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto Spring nessa versão aqui, Java. Vou chamar aqui o nome do pacote, eu vou chamar de demo Spring Modulith. Vai ser um jar, vou usar o Java 21. Vamos colocar aqui como dependência apenas o Modulith, o Spring Modulith Developer Tools, ok? É isso, vou dar Enter, vou gerar o projeto nessa pasta e aí a gente pode abrir aqui e visualizar, tá? Eu vou diminuir um pouquinho o zoom, porque acho que tá um pouco exagerado. Certeza que todo mundo tem um monitor pelo menos de 21 polegadas, né? Ou quem está assistindo do celular tem uma resolução boa, e aí vai conseguir ver bem aqui esse código. Então, qual é a ideia? Depois que eu adiciono essa dependência, a gente vai criar um projeto aqui
que vai ter um módulo de notificação e um módulo de produtos. Então, toda vez que eu criar um produto, eu vou enviar uma notificação. É basicamente essa a ideia, só para vocês verem como funciona esse Spring Modulith na prática. Então, vamos lá. Aqui dentro desse pacote, a gente vai criar 2 pacotes, um chamado Notification e um chamado Produto. Vou chamar em português, tá? Produto. E aqui, renomear. Esse é produto e esse aqui vai ser notificação. Notificação, ok. Então, produto e notificação. Esses 2 carinhas vão ser módulos. Quando a gente cria um pacote aqui, a gente já está criando um módulo dentro do projeto. Então, é importante a gente criar subpacotes por domínio para ter essa modularização aqui do sistema monólito. Aqui dentro de produto, então, a gente vai criar uma classe nova chamada produto.java. Eu vou criar essa classe aqui com alguns... Vou criar como um record, na verdade. Record. E aí... Então, ela vai ter nome, descrição e preço. Eu vou tirar esse ID aqui. Assim já está suficiente. Vou criar também um produto service. Nossa. Deixa eu renomear aqui. Produto service. Esse produto service, ele vai ser... Ele não identificou aqui, deixa eu excluir. Vamos criar de novo agora. Produto service.java. Agora sim, criou aqui a classe. Esse cara aqui vai ser um service do Spring Boot. Service. E ele vai ter um método chamado criar produto. Então, vou ter um void aqui, criar produto, tá bom? Que ele vai fazer a criação do produto, e aqui a gente só vai colocar uma mensagem mesmo para ilustrar. E depois que ele vai criar o produto, ele tem que notificar que esse produto foi criado, fazer uma notificação via SMS, via e-mail, enfim. Criar uma notificação. Então aqui a gente vai criar aqui um notificação service.java, ok? Esse cara aqui vai ser um service. Esse notificação service vai ter um método aqui, criar notificação, que ele vai receber aqui um objeto notificação, que a gente ainda vai criar esse record, e ele vai mostrar aqui a informação de criando notificação, e a gente pode até mostrar mais informações, né? A gente pode colocar aqui, vamos usar um logger, final static logger, importar aqui do SL4J, ok, e aí esse logger a gente vai usar para informar aqui, criando notificação, e aí vou ter os dados dessa notificação sendo impressos. E aí agora só falta a gente criar esse record, ok? Então eu vou colocar aqui, criar uma classe, a gente entra aqui, vamos colocar um record, e aqui na notificação a gente vai colocar as informações que a gente quer que a notificação possua. Então a notificação vai ter um nome do produto, vai ter também uma data e vai ter também um formato, ok? Que vai me dizer aqui o que é a notificação, se é um SMS, se é um e-mail. Eu vou importar essa data aqui do Java Útil e agora eu tenho a notificação. Então já tenho aqui meus módulos para vocês verem como é que ficou. A gente tem um módulo notificação com 2 classes e um módulo produto com 2 classes. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso notificar quando o produto for criado, certo? Então eu vou injetar aqui, ó, notificação service. Vou criar um construtor para fazer a injeção via construtor. Vou dar um import aqui nessa classe. Notificação. Agora sim, deixa eu substituir aqui. Agora sim, importou. E aí eu vou chamar o notificação service, criar
notificação, e aqui dentro eu vou criar a notificação com o nome do produto, então eu vou ter aqui produto nome, com a data, vou passar um new date aqui, e com o formato que a gente vai colocar aqui, e-mail. Vamos colocar dessa forma. Ok? Então, beleza, eu já tenho aqui a configuração do meu projeto e perceba que o módulo de produto está acessando o módulo de notificação para fazer essa notificação. Então, é isso que está acontecendo. Os módulos estão se comunicando. Então, se a gente rodar esse programinha aqui, a gente pode colocar um bin aqui, application runner, e a gente pode injetar aqui o produto service, e a gente pode chamar o produto service, criar produto, tá bom? E aí a gente pode verificar que a gente tem um código funcional, é um código simples que só faz a simulação aqui de uma criação de produto e imprime a notificação que é gerada. Então ele está chamando aqui uma funcionalidade que passa por 2 módulos do sistema, tá certo? Então isso aqui é a ideia de application module, ou módulo de aplicação. A gente cria pacotes para representar cada um desses módulos. E além de tudo isso, a gente pode vir aqui criar um teste para verificar como é que está a estrutura de módulos da minha aplicação. Então posso vir aqui, criar aqui um teste para verificar os módulos da aplicação. Posso utilizar aqui a classe Application Modules, que tem um método estático of, e aí eu passo a classe principal do pacote principal da minha aplicação, para saber que módulos é que eu quero dar uma olhada. Então eu quero dar uma olhada dos módulos de toda a minha aplicação, ou seja, de onde está a classe Demo Spring Modulith Application. Com isso a gente pode vir aqui, imprimir os módulos. Quando a gente roda aqui o teste, a gente pode observar na aba console de depuração, nessa opção aqui, ó, Launch Java Tests, que aparecem informações dos módulos que temos na aplicação. Então temos o módulo produto e o módulo notificação, temos o pacote que cada um pertence e também as dependências que esse módulo possui. Então esse módulo depende diretamente do módulo notificação. Isso é interessante para a gente identificar os pontos de acoplamento entre os módulos e saber se essas dependências são válidas ou não, se a gente permite elas ou não. Então, com esse teste aqui, a gente consegue ver, não é bem um teste, né? É só para mostrar que a gente tem informações de módulos, a gente consegue depois aferir se as dependências entre módulos estão sendo respeitadas. Agora a gente vai fazer uma coisinha diferente. Vamos fazer esse teste falhar? Da forma que tá, se a gente fizer uma verificação dos módulos, a gente não vai ter nenhum problema aqui. Por quê? Porque o que está acontecendo é que eu estou dependendo apenas das classes públicas que estão aqui nesses pacotes, nesses módulos. Então não vou ter problema nenhum. Eu estou fazendo um módulo depender de outro. E tudo que está no nível do módulo é visível para o mundo exterior. Então, para eu proteger uma informação que eu não quero que esteja visível para o mundo exterior, por exemplo, se eu quiser proteger aqui o notificação, o que eu posso fazer? Eu posso criar um subpacote, ou seja, um submódulo, que eu vou chamar aqui de interno e vou colocar esse notificação aqui dentro, certo? Quando eu faço isso, quando eu movo notificação aqui para dentro, já tô vendo aqui na IDE um errinho. Olha só. Por quê? Porque o VS Code já mostra para mim que eu tenho uma referência a um módulo não exposto. Então isso aqui não é um erro de compilação, é só que a gente tem uma extensão aqui do Spring e ela nos ajuda a encontrar esses problemas como se fossem erros de compilação. A gente consegue rodar ainda o programa, tá? Perceba que eu não tenho problema para rodar o programa, ele roda de fato e faz tudo funcionar bonitinho. Só que eu tenho um problema aqui visível no código e também meu teste agora vai falhar. Olha só, o teste que antes passava, agora está falhando. Diz que o módulo produto depende de um tipo não exposto, de um
módulo interno, um submódulo do notificação. Então, não posso acessar a classe notificação diretamente aqui do meu produto service, certo? E é isso que me faz ter garantia de que os desenvolvedores vão obedecer às restrições de módulo que eu colocar. Então, o Spring Modulity vai me ajudar com isso. Ele vai ajudar a fazer que testes falhem para que os desenvolvedores não desobedeçam as fronteiras que a gente estabeleceu. Então, o que é que a gente poderia fazer para corrigir esse problema? Para não ter essa referência inválida aqui. O que a gente costuma fazer para fazer essa comunicação entre módulos é criar um famoso DTO. Então, poderia ter um notificação DTO.java, criar um record, vamos colocar aqui um record com as mesmas informações, nesse caso não muda, considere essa notificação aqui como se fosse a entidade de banco e esse aqui como se fosse o objeto de transferência de dados entre módulos. Então, é um objeto que é visível. E aí, o produto service criaria uma notificação DTO, ao invés de notificação. Então, a gente teria aqui a operação dessa forma. E aqui no service, eu usaria uma notificação DTO. Faria a transformação, né, se fosse o caso. Poderia ter um método aqui, public notificação from DTO, e lá no notificação a gente tem nome produto, data e formato. Então a data, na verdade, é um date. Agora sim, a gente vai ter um cara compatível, e aí a gente vai ter o código funcionando. Aqui a gente vai aceitar o notificação convertido do DTO. E basicamente é isso. Agora eu consegui fazer aqui um esquema onde eu estou expondo apenas o que eu quero da notificação, que é o DTO. Nesse caso, por simplicidade, são os mesmos campos, mas em uma implementação, normalmente a gente teria menos campos do que a persistência aqui, a entidade de persistência, e até nomes diferentes, tá certo? É importante ter esse desacoplamento. E aí o Product Service agora só depende de objetos expostos pelo módulo notificação. Então agora o meu teste que falhava vai passar, tá bom? Então perceba como é interessante, né? A forma que o Spring Modulity permite que a gente proteja o que é interno dos módulos e só exponha mesmo o que a gente permite na nossa configuração aqui do Java. E a gente só faz isso utilizando mesmo um controle de pacotes, criando pacotes e subpacotes. A gente não precisou colocar nenhuma anotação especial do Spring Modulity para ter esse comportamento. A gente só precisou se preocupar em fazer os testes para fazer a verificação aí de referências válidas entre os módulos. E finalmente um conceito que eu quero trazer agora para vocês, que permite ainda mais desacoplar esses módulos entre si, criar esse monólito modular mais desacoplado possível, é o conceito de eventos. Então, ao invés de a gente fazer uma comunicação direta, como a gente está fazendo aqui, injetando notificação service, a gente vai utilizar um publicador de eventos. A gente vai fazer tudo isso via eventos. E para isso, a gente vai ter que usar mais uma dependência no projeto. Eu vou copiar e colar ela aqui, porque ela não está lá nos starters do Spring. Então, vou colocar aqui essa dependência aqui. A versão pode estar um pouquinho diferente, não tem problema. Eu não observei nenhuma quebra de compatibilidade entre essas versões menores aqui. Então, você pode usar uma versão mais atualizada. E aí, com essa API de eventos, a gente consegue vir aqui, tirar essa dependência do notificação service. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de depender do notificação service e chamá-lo diretamente, eu vou criar um evento de notificação. Então, eu vou criar aqui um evento de notificação do tipo application event publisher. E esse cara aqui é que eu vou injetar no meu construtor, certo? Opa! Deixa eu abrir mais espaço aqui pra gente. É esse cara aqui que eu vou injetar no meu construtor. Agora, ao invés de fazer a chamada do jeito que a gente estava fazendo, a gente vai usar o publicador de eventos, a gente vai publicar o evento, e aí a gente vai passar o DTO aqui dentro. O evento vai ser, nesse caso, o próprio DTO. Então, eu vou tirar essa chamada aqui, e agora eu estou fazendo a publicação do evento de notificação.
tá bom? Não tenho dependência, acoplamento direto aqui com o módulo de notificação. E isso é legal porque eu não vou ter problemas caso o módulo de notificação mude. Eu estou só mandando o evento. Então, se eu precisar mudar ali a lógica, a assinatura dos métodos do notificação service, eu posso fazer isso tranquilamente, sem ter que refatorar os códigos que dependem desse módulo. Porque agora eles só dependem do evento de notificação e não da lógica de notificação em si. Mas beleza, eu publiquei o evento. Agora, como é que eu reajo a esse evento? Como é que o meu notificação vai saber que recebeu um evento? É aí que a gente vai utilizar o conceito de Application Module Listener. Então, eu vou colocar uma anotação aqui. Application Module Listener. E agora, esse método vai ficar ouvindo eventos desse tipo. Então, sempre que chegar um evento desse tipo, ele vai ser chamado de forma assíncrona. Muito legal isso aqui. E uma vez que eu estou trabalhando com esse conceito de assincronicidade, eu vou precisar só habilitar o comportamento assíncrono para a gente conseguir fazer isso aqui funcionar de forma assíncrona de fato. Assíncrona, ok? Então é isso, essa é a mudança. A gente continua, é claro, com o nosso teste passando, porque agora a gente está dependendo de eventos e não estamos dependendo de nenhuma classe interna. E se a gente rodar aqui a aplicação, ela tem que continuar funcionando. Olha só, criou o produto e criou a notificação através do evento que foi publicado ali no nosso Application Event Publisher. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o Spring Modulith. Eu quis trazer pelo menos uma demo, mostrar os conceitos introdutórios para vocês entenderem qual é a motivação de usar esse cara. Muita gente pode estar se perguntando, mas por que eu não uso os modificadores do próprio Java? Bem, a questão de usar os modificadores do próprio Java é que você depende dos desenvolvedores. A ideia do Spring Modulith é trazer testes para garantir que as pessoas estão obedecendo a arquitetura que foi elaborada, que foi prescrita para esse sistema. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, considera ser membro também. Se quiser me apoiar nos meus outros trabalhos, eu vou agradecer demais. Eu vou deixar os links aqui de alguns cursos que eu tenho, que me ajudam a adquirir recursos e ferramentas para produzir conteúdos melhores para vocês. Então, quem puder me dar essa força, eu vou ser muito, muito grata. É isso, ficamos por aqui e eu espero ver vocês no próximo vídeo.